a gente vai abordar um tema, uma dúvida que é bastante comum, e eu já vou passar a palavra para a Júlia, que ela vai dizer para a gente se tomar diurético emagrece. Mas antes disso, Júlia, o que é um diurético? Para que ele Então, serve? Quando ele é usado? os diuréticos, aí a gente está falando aqui mais especificamente de remédios, né? Mas a gente tem também chá, substâncias, às vezes naturais, que também têm efeito diurético. Então a gente fala muito disso no dia a dia, né? Com essa onda de emagrecimento, suplementos, etc. Muita gente fica querendo consumir diuréticos, né? Seja os remédios ou sejam os produtos naturais. Então, falando especificamente dos remédios, os diuréticos são uma classe de medicamentos que eles aumentam a produção de urina, ou seja, a gente já explicou aqui, né, que os rins são os órgãos responsáveis por filtrar o sangue, selecionar o que vai sair na urina e o que vai ser retido, né, que vai ficar ali na nossa circulação, e também modular a quantidade de líquido que é perdida, a quantidade de água que sai na nossa urina. Então, o diurético é aquela substância que vai aumentar a eliminação de água na urina, então aumenta o volume de urina que a gente produz. Quando a gente fala, por exemplo, que determinado chá é diurético, a gente também está falando que ele tem esse efeito, né, de aumentar a produção de urina. Agora, isso emagrece? A verdade é que não. Às vezes a pessoa pode achar que tem um efeito de emagrecimento, porque se tomar muito diurético, a pessoa vai perder muito líquido ali, né, e a urina tem um peso. Então, se você perde muito líquido ali na urina, e você se pesar antes e depois, você vai ter perdido peso na balança, mas aquele peso, na verdade, quer dizer que você está mais desidratado. Então, é até uma atenção que tem que ter, né? Às vezes tem gente que vai ter um evento, vai ter alguma coisa que quer tentar perder peso e exagera nos diuréticos, seja substâncias naturais ou sejam remédios, e isso pode ter riscos, né? Desde a desidratação, distúrbios ali da concentração de sódio, de potássio, que podem ter até efeitos graves no corpo. Eu acho que o conceito é esse, a mensagem é essa, é de você pode perder peso na balança, mas você não perde gordura a partir do momento que você toma um diurético. A gente estima que mais ou menos 30% do peso de um adulto seja água. Então, assim, nós somos 30% de água. Quando você força uma diurese, você desequilibra aquela proporção de água no seu organismo e, obviamente, a balança reduz, mas o volume de gordura não muda. Então, acho que o recado aqui diurético não emagrece. Ele pode mudar sua balança, mas ele não emagrece. E aí, Júlia, me veio uma dúvida aqui. Existe uma lenda de que cerveja é diurético. O que você acha disso? Então, na verdade, as bebidas alcoólicas, né, elas podem ter um efeito diurético porque elas diminuem a produção de um hormônio que a gente produz que chama hormônio antidiurético. Então, quando a gente consome bebida alcoólica, realmente a gente tem o efeito de produzir mais urina, né, proporcionalmente. Então, tem o efeito de aumentar a nossa diurese. No caso da cerveja, geralmente o volume consumido é maior, né? Então, a pessoa já tende a produzir mais urina e ainda está consumindo um volume de líquido muito grande. Então, ela vai sim urinar mais vezes, mas, obviamente, também não vai emagrecer e, nesse caso, muito provavelmente não vai nem perder peso, né, na Exatamente. balança. E é um conceito que as pessoas não têm, ou que não param para pensar. Se você fala assim, eu tomei 3 chopes, você colocou 900 ml de líquido dentro do seu corpo. Se for um chopp pequeno. Se for um chopp pequeno. Isso, tem o caneco também. Isso tem que sair, né? Isso tem que sair. Então, assim, isso não é do estômago para a bexiga. Isso é do estômago para o intestino, depois para a sua circulação, depois para o seu rim e finalmente para a sua bexiga. É o caminho que o líquido percorre quando entra no seu corpo. Exatamente. E também quando a pessoa consome bebida alcoólica, o álcool pode ter um efeito de irritar, de certa forma, a bexiga. Então, a bexiga pode caber menos urina quando a pessoa está tomando bebida alcoólica. Então, a gente tem aí uma combinação perfeita de fatores, né? Você está tomando muito líquido, com álcool, que vai te fazer produzir mais urina ainda. E sua bexiga está cabendo menos, então realmente aquela pessoa que está no barzinho com os amigos, depois que começa a ir no banheiro, né, a pessoa fala, depois que vai o primeiro xixi tem que ficar voltando toda hora, mas faz todo sentido quando a gente entende os mecanismos envolvidos, né? Então, acho que o recado que é para ficar aqui, para quem está nos assistindo, diurético é um remédio, diurético tem uma função específica quando prescrito pelo médico, diurético não serve para emagrecer, e a cerveja, ela deve ser diurética, mas não é recomendável como prescrição médica para você poder perder peso ou fazer muito xixi. Com certeza. E lembrando também que mesmo no caso das substâncias naturais, né, que às vezes uma amiga dá a dica para outra que vai ter uma festa que tal chá é diurético,
tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque se a gente pensar que aquilo vai ter um efeito de aumentar a produção de urina, pode gerar desequilíbrios no organismo, às vezes uma alteração do potássio, do sódio, que pode ter consequências sérias. Então, assim, como o Renato falou, cuidado, né, principalmente no uso de remédios, mas mesmo das outras substâncias, e para o emagrecimento procurar as vias saudáveis, né? Não sair aí usando remédios indevidamente ou mesmo consumindo outras substâncias, porque você não vai emagrecer e você pode desidratar ou mesmo ter outros problemas, tá Sim, certo? é isso. Então, você que está nos assistindo, se inscreve aí, curta nosso canal, tá? Para a gente continuar esse projeto por muito tempo. E lembre de compartilhar esse vídeo também para essa informação poder chegar a mais pessoas. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.